hoje eu coloquei como tema: a fé sumiu? Cadê a fé do povo de Deus, né? E hoje vamos trabalhar essa temática a partir do livro de Lucas. Vamos dar continuidade às parábolas do Senhor Jesus Cristo, hoje falando sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Vamos iniciar lendo o texto novamente para fixar bem no entendimento dos irmãos. Então, Lucas 18, versículos de 1 a 8. Ok? Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porventura, fé na terra? Vamos orar. Senhor, te rogamos nessa noite tua misericórdia e tua graça, para compreendermos teu Espírito Santo trabalhar na nossa vida, aquilo que precisa ser mudado, consertar os defeitos da nossa fé, para que possamos crer do modo correto e viver de modo correto. Que não seja nenhum empecilho aos irmãos confiarem mais no Senhor, saírem daqui fortalecidos por meio da tua palavra e do teu Espírito. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, será que nós esmorecemos? Será que nós, muitas vezes, não temos desistido ou entristecido na caminhada cristã, no aguardo do Senhor Jesus Cristo? O aguardo do Senhor Jesus Cristo deveria ser algo esperado, deveria ser algo que nos motiva, nos impulsiona. E essa motivação, ela vai se manifestar muitas vezes através de uma vida de oração. Hoje vamos trabalhar a parábola sobre orar. E a oração é um tema recorrente na Bíblia, né? É um assunto de extrema importância. A oração está associada à promessa de Deus ouvir e de responder nossas orações. Então Deus promete ouvir nossas orações e responder de maneira positiva quando elas são feitas de acordo com sua vontade e com fé. Já vimos vários estudos sobre o que impede uma oração ser respondida, né? No Salmo 55, versículos 16 e 17, não sei se Samuel vai conseguir colocar. Salmo 55, 16 e 17 diz: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz, né? Irmãos, a oração é algo maravilhoso. E a promessa que nós temos diante de Deus é que quando clamamos, Ele nos ouve, independente do momento que nós estejamos. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei, o salmista diz. Alguns outros textos sobre a oração, acredito que a maioria desses eu já tratei com os irmãos, mas eu queria apenas citá-los para os irmãos perceberem a importância que a Bíblia coloca sobre a oração. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, versículo 16 diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Um justo orando é a melhor coisa que pode ocorrer na nossa vida. Alguém orando por você, pelo seu crescimento espiritual,
Alguém orando por você por alguma circunstância da sua vida. Nós não acreditamos que Deus fez o universo e deixou. Deus fez o universo e Ele intervém em circunstâncias e, por meio da oração, Ele muda situações, Ele responde, Ele consola, Ele fortalece, Ele nos auxilia na nossa luta contra as tentações, né? Em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então nós percebemos aqui uma mudança de situação à medida que oramos. Ainda em Mateus capítulo 21, versículo 22, diz o seguinte: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Né? Os irmãos talvez estejam pensando assim, tantas coisas eu pedi e não recebi. Aí tem um texto de Tiago que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar com os vossos deleites. Nós já vimos aqui que a oração ela tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Né? 1 João 5, 14 e 15, 1 João 5, 14 e 15 diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quando pedimos segundo a vontade de Deus, nós temos que ter a certeza de que vamos receber. A Bíblia diz também lá em Tiago que nós não devemos ter o coração dobre, duvidando, né? Não pense que alguém que tem coração dobre receberá alguma coisa de Deus. O que é coração dobre? Um coração dividido, da lealdade dividida. Então, quando nós oramos a Deus, devemos crer que iremos receber. Se o pedido for de acordo com a vontade de Deus, Ele concederá, se for para a sua glória, para o nosso bem espiritual, né? Então, a Bíblia fala muito sobre oração. A Bíblia fala sobre a oração pedindo sobre as nações, pedindo sobre Israel, orai pela paz de Israel. A Bíblia manda a gente orar pelas autoridades. Hoje vamos até destacar a questão dos juízes, uma questão que está bem em ênfase no Brasil. Talvez muitas vezes a gente fale mal das autoridades, mas muitas vezes não dobramos os joelhos e oramos por eles, né? E nós deveríamos orar pelas autoridades daqueles que estão constituídos de poder. Então deveríamos estar orando para termos uma vida quieta e sossegada até o retorno de Cristo. O contexto dessa parábola, irmãos, está logo após um sermão profético. Está logo após Cristo falar sobre o seu retorno, né? Sobre a sua segunda vinda. Então, logo após isso, ele vai falar sobre oração. Pouco tempo depois, o Senhor ia padecer, pouco tempo depois, o Senhor iria ressuscitar e depois ele iria voltar aos céus. E no final da parábola, ele fala sobre a fé e sobre o retorno. Quando, pois, o Filho do Homem voltar, encontrará a fé. Então, entendemos que essa parábola da oração está interligada acerca da doutrina escatológica da volta de Cristo. Como devemos viver a nossa vida durante esse período de ausência do Senhor fisicamente? Ele agora está no céu, no ministério sacerdotal, até o seu retorno. Como deveria ser a vida de fé dos crentes? Como deveria ser a nossa confiança e nossa oração até o retorno de Cristo para exercer justiça sobre essa terra? Quantos de nós, irmãos, não somos afligidos por causa do mundo, quando queremos viver uma vida piedosa? A Bíblia diz: todo aquele que quer viver de maneira piedosa irá padecer perseguição. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. E diante dessas aflições, quantas injustiças nós não vemos? Quanto sofrimento nós não vemos? E a gente deveria esmorecer na oração ou se fortalecer na oração, sabendo que o Senhor, quando Ele vier, fará juízo. É importante a gente entender isso, irmãos, a questão da prestação de contas. Prestação de contas é extremamente importante. Esse mundo corrompido haverá de prestar contas diante de um Deus justo e reto, né? Então ele vai contar essa parábola sobre
o dever, a obrigação que nós temos de orar e nunca desfalecer. E aí vamos para a nossa parábola. Capítulo 18, verso 1 de Lucas, diz o seguinte: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui nós encontramos o tema. Qual é o tema da parábola do Senhor Jesus Cristo? Orar sempre. Mas não é apenas orar, é o dever. Irmãos, orar não é apenas um privilégio, é um privilégio. Orar não é apenas uma necessidade, nós necessitamos de orar. Orar é para não entrar em tentação. Devemos estar orando uns pelos outros, falar com Deus, ser fortalecido por meio da oração, né? Mas também, irmãos, é um dever. E se é um dever, nós nos perguntamos, como é que tem estado a nossa vida de oração? A gente lê nos Salmos, a leitura anual está nos Salmos, né? E você lê ali os salmistas dizendo: antecipa as vigílias da noite para meditar na tua palavra, orando sempre. A Bíblia manda a gente orar sem cessar em Tessalonicenses. A Bíblia manda a gente estar em oração. A igreja de Atos estava orando quando Pedro estava preso. Quantos de nós temos olhado para aquele quadro de aviso ali e orado por aqueles missionários que estão em campo missionário? Quantos têm orado por Israel nesse tempo de dificuldades, em que Israel está em rebelião contra Deus, para que o rei volte sobre Israel e reine? Quantos de fato têm orado por crentes que têm padecido no Oriente Médio, na Coreia do Norte, no próprio Israel, no Irã? Quantos têm orado por crentes que estão na universidade sendo instigados a abandonar a fé? Você tem orado pelos seus filhos, tem orado pelos seus parentes, você tem orado pelos seus irmãos em Cristo? Então nós, irmãos, necessitamos de orar. É um dever. É interessante que é um dever, é interessante que devemos... Obrigado, irmão, Deus abençoe. É interessante que é um dever, e se é um dever, nós podemos estar em desobediência se não temos tido uma vida de oração. Percebam, aqui nessa parábola, uma vida de oração é como se fosse um termômetro de como está a nossa fé. No final ele diz: porventura, quando Cristo voltar, encontrará fé sobre a terra. As pessoas estarão confiando. Essa confiança, a gente vai ver mais à frente, ela vai se manifestar de várias coisas, várias formas. Quando nós entendemos, minha é a vingança, eu retribuirei. O que é que ele diz ali? A gente não deveria pagar o mal com o mal, porque entendemos que existe um juiz, um reto juiz, que um dia vai exercer justiça. Cremos nisso? Se cremos, a nossa atitude vai ser o quê? Entregar diante de Deus a zombaria, os escárnios, e tudo colocamos diante de Deus, por quê? Isso ele vai julgar. Interessante que quando a gente vai começar a amadurecer na fé, a primeira coisa vem aquela vontade de responder, vem a vontade de combater, vem a vontade de querer humilhar o outro. Depois, quando a gente vai percebendo que o justo juiz julgará e que o seu juízo virá rápido, e que no seu juízo, a ira do cordeiro, as pessoas clamarão, pedras caiam sobre nós, montes, por causa da ira do cordeiro, e que é certo essa ira e essa justiça do reto juiz, nós começamos, irmãos, a ter a atitude de agora orar pelos que perseguem, de desejar que eles se convertam, de desejar que ele não desfrute daquilo, de desejar que eles enxerguem, da raiva se transformar em ato de misericórdia, ao ponto de abençoar aqueles que nos perseguem e não amaldiçoar. Isso tudo é resultado de uma fé que opera, de uma fé que é real, porque eu sei se Cristo vai julgar, o que é que eu faço? Eu descanso nas zombarias, eu descanso nos açoites, nas mentiras, nos escárnios, nas calúnias, coloco diante daquele que julga retamente. Mas quando a nossa fé não está nesse justo juiz que virá, então a gente diz o quê? Eu tenho que pagar com a mesma moeda. Vocês percebem como a fé afeta
a nossa forma de viver, de pensar, de agir, de sentir, até de sentir, né? Então, ele vai contar essa parábola com o propósito que a gente ore sempre, que a gente seja o povo de oração. A igreja individualmente nos seus lares, em casa, reunida, orando sempre, é um povo de oração. A Bíblia diz que Cristo abriu o caminho de oração ao Pai, o véu foi rasgado, não precisamos de intermediários, mas agora podemos ter acesso ao Pai. Antigamente a gente poderia dizer assim: ei fulano, fala com alguém aí para mim, né? Aí alguém chega e diz assim: você pode vir direto a mim quando precisar de alguma coisa, né? E nós temos livre acesso por meio da oração. E quantas vezes a gente não desperdiça a oração? Quantas vezes a gente não tem tempo de orar? E Satanás deseja exatamente isso, a falta de tempo. Ele deseja colocar cada vez mais coisas na nossa vida para que a gente esteja abarrotado e não pense mais nas coisas eternas, não pense em Deus, não pense na nossa vida, não tenha um tempo de meditação, de avaliação da nossa própria vida, do nosso serviço, de uma vida de oração. E ele começa essa parábola sobre esse tema tão importante sobre a oração. Versículo 2, inicia a parábola, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Em Jerusalém, ali na Judéia, havia 3 tipos de juízes. Havia o grande sinédrio, que julgava as questões mais altas, eles eram bem apegados à lei, havia 71 homens no sinédrio e eles julgavam. Havia os sinédrios inferiores, que eram 23 juízes de cada cidade, né, que julgavam questões mais banais. E havia os juízes locais nomeados por Roma, para aldeias que recebiam salários altos, pago pelo templo, o imposto do templo. O título dele, eles chamavam de juízes de proibição. É interessante que uma palavrazinha no aramaico transforma juízes de proibição para juízes ladrões, algo desse tipo, né? E eles eram conhecidos por roubar, e é desse tipo de juiz que Jesus está citando aqui. Uma pessoa corrupta, uma pessoa que não tinha temor de Deus, uma pessoa que não respeitava as pessoas. Era uma pessoa execrável na sociedade judaica, era uma pessoa abominável, esse tipo de juiz, né? Então havia esses 3 tipos de juiz. É interessante que o juiz, ele deveria ser o ápice de uma sociedade, aquele que julga a causa de alguém, aquele que promove a justiça, né? Em 2 Crônicas, fala sobre os juízes e como eles deveriam exercer seu ato de justiça. 2 Crônicas 19, versículos 6 a 7, o rei de Israel colocou os juízes para julgar e disse o seguinte a eles: estabeleceu juízes na terra, 2 Crônicas 19, 6 a 7, estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Então, um juiz, ele não deveria julgar diferenciado de acordo com a pessoa, não deveria ter 2 pesos e 2 medidas e nem deveria aceitar suborno. E todo juiz que exerce seu juízo, Deus é o Deus de todo o universo. E cada pessoa também vai prestar conta, os ímpios prestarão conta a Deus, né? O mundo prestará conta a Deus também do que fizeram. E é interessante porque ele coloca aqui a acepção de pessoas. Você vai ver na parábola aqui uma viúva, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Havia uma dedicação especial na lei de Moisés para a proteção deles, porque eram pessoas que não tinham, eram pessoas desprovidas de cuidado, né? Então o juiz tinha que exercer justiça na causa da viúva, do estrangeiro e também do órfão. E também o juiz não deveria aceitar suborno. E esse juiz aqui, esse juiz mau, esse juiz iníquo, era o tipo de juiz que aceitava
suborno. Então, era totalmente contrário à palavra de Deus. Diante dessa importância, irmãos, dos juízes, será que nós temos nos colocado para orar, interceder pelos juízes de nosso Brasil? Quantas decisões os juízes não têm tomado, talvez que vá de encontro à palavra de Deus, acerca de comportamentos que são contrários à palavra de Deus? Será que nós estamos orando por um despertar nos juízes, para que eles conheçam o Senhor, o temor do Senhor? Pela escolha dos próximos juízes do Supremo Tribunal, em que as suas decisões, todos os juízes do Brasil inteiro vão seguir a orientação deles? Será que nós temos orado? Esse tipo de oração, irmãos, é o que faz também a gente ter uma vida quieta e sossegada sobre a terra, sabiam? Em que a perseguição talvez esteja muito breve de acontecer sobre a terra. Então a Bíblia nos manda orar por essas autoridades, não apenas pelos políticos, mas todo que recebe autoridade, pelos militares, pelos juízes, pelos políticos. Nós deveríamos estar orando, né? Quais eram as características desse juiz? O texto diz claramente: ele não temia a Deus, ele não respeitava o homem. Alguns perguntam: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Esse juiz, por isso que talvez seja esse tipo de juiz que era romano, que não tinha temor de Deus, que nem respeitava as pessoas e que era zombador, que Cristo coloca aqui. Então, ele não temia a Deus e ele não respeitava o homem. Aqui a palavra para respeitar o homem é uma palavra que fala no original sobre não se envergonhar. Ele não tinha vergonha, irmãos, das pessoas, de quem ele era. Ele era aquele zombador escrachado que a gente falaria, né? O zombador que diria que, tipo, aquele que diz assim: se o inferno é o destino que eu vou para lá mesmo ficar com meus amigos, né? Que fica zombando. Esse é o tipo de pessoa que não se envergonhava dos seus malfeitos. Uma pessoa cara lisa, né? Vamos dizer assim. Então ele não tinha nenhum pudor, ele não temia a Deus. E é interessante, nós temos falado aqui sobre a importância da nossa compreensão para a mudança de atitude nas escolas bíblicas dominical. O fato dele não temer a Deus e o fato dele não respeitar as pessoas fez o que com a viúva? Não julgar a sua causa, quando ele deveria dar uma atenção a ela. Não se engane, irmãos, aquilo que nós cremos modifica a nossa forma de viver. Se nós tememos a Deus, nós temos uma atitude. Se nós amamos ao próximo, nós temos uma atitude diferente. Esse juiz não temia a Deus, esse juiz não respeitava o homem, né? Então parece que ele aí está infringindo os dois maiores mandamentos e ele negava a justiça. Observe no versículo 4, no início do versículo 4. Perceba como o juiz nega ser justo e julgar uma causa justa. Início do versículo 4, ele diz o seguinte: ele por algum tempo não a quis atender. Agora imagine só, ele não quis atender aquela viúva que estava levando a sua causa. Ele reconhecia também o seu caráter deprovado. Ele, além de não querer julgar, ele talvez estivesse aguardando um suborno, né? Ele queria colocar na frente talvez alguém que pagasse mais para julgar a sua causa, né? O suborno era muito comum isso nesses juízes colocados por Roma. Então ele não julgava a causa dela. Agora percebam também o caráter depravado dele. No versículo 4, no final do versículo 4, ele reconhece o seu caráter depravado, ele não se importa. Olha o que ele diz no versículo 4, no finalzinho. Depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus nem respeito ao homem algum. Eu não me envergonho diante de homem algum. Ele reconhece suas características. Imagine se alguém chegar para você e dizer: rapaz, tu é um mentiroso. Para alguns isso seria uma afronta. Para eles, alguém chegar e dizer: tu é um mentiroso, está nem aí. Nem se preocupa com isso. Tu é um ladrão que aceita o suborno, está nem aí. E ele sabia disso, ou seja, é um caráter totalmente depravado. Ele sabia disso, quem ele era, as suas características, né? Então ele negava a justiça e era desprovido de caráter. Então por que isso acontecia na vida desse juiz? Porque ele não temia a Deus e nem amava ao próximo, nem respeitava ao próximo. Então esse é o primeiro personagem dessa parábola.
Segundo personagem, nessa cidade havia também uma viúva. O que chama a curiosidade é que a viúva ia ter com ele. E os tribunais, não era normal ter uma mulher lá. Normalmente era o homem que ia, alguém que protegia a mulher para ir. Então, o fato de uma viúva ir é porque ela não tinha ninguém. Ela não tinha marido, ela não tinha filho, ela não tinha um neto, ela não tinha um sobrinho que pudesse pleitear a causa dela. Ela era abandonada. E pelo fato da insistência dela, essa defraudação que alguém causou a ela estava gerando uma situação muito complicada na vida dela. Talvez uma situação de fome, de desespero, ao ponto dela insistir com esse juiz mau, né? Se fosse uma situação mais leve, talvez ela não iria diante desse juiz mau, ou depois da primeira negativa ela desistiria. Mas ela insistiu por quê? Por causa de sua condição, né? Então, quem era a viúva? Alguém que não tinha ninguém. Alguém que era desprovida de qualquer proteção, né? A Bíblia coloca, tanto em Levítico quanto em Deuteronômio, uma proteção, um cuidado especial sobre as viúvas, sobre os órfãos e sobre o estrangeiro, por ser um grupo mais frágil, né? Então, na parábola, nós temos uma viúva necessitada de justiça e um juiz que deveria exercer justiça. Talvez você pensasse, opa, resolveu o problema dela. Mas o versículo diz o quê? Por um tempo, o juiz não quis exercer justiça, não quis atendê-la, né? Esses juízes eram totalmente corruptos, não temiam a Deus nem respeitavam o homem, negavam a justiça. Versículo 4. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda não temo a Deus, nem respeito os homens. A partir daqui, o Senhor vai utilizar uma comparação, não por meio de semelhança, mas por meio de contraste. O versículo 5, ele tem o grande ponto para a gente entender a parábola. Versículo 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não me volte e me importune muito. O que é que ele está dizendo? O juiz era injusto, ele não é em nada semelhante com Deus. O juiz não era bondoso. O juiz era totalmente pervertido. Ele não temia a Deus nem respeitava o homem. Mas qual é a ênfase aqui? A insistência daquela viúva indo até ele fez com que ele fizesse justiça a ela. Então ele diz assim, essa viúva me molesta, e aqui a palavra é como se fosse um soco no rosto. Cada vez que ela ia era uma importunação para ele. Ele está dizendo, por ela me importunar, mesmo eu sendo ruim, mesmo eu sendo injusto, mesmo eu sendo seja o que for, não temer a Deus, mesmo eu não querendo julgar a causa dela, eu vou julgar a causa dela. Então é o contraste aqui. Se esse juiz injusto atendeu a essa viúva, que ele desprezava, que ele não queria, que ele não tinha amor, que ele não tinha apego a ela, apreço a ela, aí vem a questão da parábola. E Deus, que é o justo juiz, que não apenas está ali para julgar, irmãos, mas Ele quer que a gente vá a Ele. Ele quer que a gente ore a Ele. Ele quer que a gente fale com Ele. Ele quer que a gente desabafe com Ele sobre nossas perseguições, sobre os nossos escárnios. Ele quer que a gente coloque nele a nossa confiança de que Ele vai julgar. Vocês estão entendendo o que a parábola diz? E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E aqui você tem o sentido de um trabalho intenso, unido à fadiga e aborrecimento da viúva. Essa insistência fez com que uma viúva desprovida de qualquer condição tivesse sua causa julgada e justiça feita por um juiz injusto, que não temia a Deus nem respeitava o homem. E agora o contraste. Se isso aconteceu diante desse juiz injusto e corrupto, que dirá diante de um juiz justo, amoroso, que quer o nosso bem? Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Por mais que pareça que Deus está demorando,
Ô Senhor, tanto tempo eu estou colocando isso diante de Ti, tanto tempo eu estou sofrendo com isso, por mais que pareça, Deus não há de julgar? Aquela viúva insistiu, ela não perdeu a sua fé. Ele está dizendo, e diante de um Deus justo, você tem esmorecido na fé? Você tem deixado de orar, tem deixado de confiar, tem deixado de confiar no julgamento reto do Senhor? Então o Senhor diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. O que é esse depressa? Não quer dizer que a nossa oração será atendida de imediato, mas quer dizer que quando Cristo vier julgar, o juízo vai ser rápido. Vai ser rápido. Vai ser rápido. Lá em Apocalipse, vocês se lembram das almas que estão clamando as orações dos justos. Até quando, Senhor? Até quando tu não vais exercer justiça? Bem, quando Cristo vier exercer justiça, vai ser rápido. Muito rápido. E qual deveria ser a nossa confiança? Colocar nele a nossa confiança. No contexto dessa parábola, irmãos, está à volta de Cristo para exercer justiça. Observe o versículo 7, diz o seguinte, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Esse é o tema do tipo da oração que está sendo falado aqui, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles, né? Então, a corrupção, o mundo que nos indigna. Quantos aqui olham para o mundo, para as coisas, para a política, e isso lhe dá náuseas, né? Você tem colocado diante de Deus isso? Você tem esperado em Deus, em Cristo, né? Você tem olhado para as promessas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que fala sobre um reino vindouro, em que existe justiça, em que Ele vai reger com vara de ferro. Isso tem levado você a desejar a expectativa de estar nesse reino. Às vezes nós temos perdido essa esperança, irmãos, e colocado nossa esperança na mão de homens, infelizmente. A Bíblia não fala de uma era de aquários, que o mundo vai melhorar. A Bíblia fala sobre corrupção, a Bíblia fala sobre incredulidade, a Bíblia fala sobre pecado, a Bíblia fala sobre dores de parto, as coisas piorando, piorando, piorando e piorando. É isso que a Bíblia fala. E a nossa esperança está em quem? Em Cristo, o justo juiz que vem exercer justiça. Que vem exercer justiça. Mas será que nós temos aguardado, almejado esse momento? Lá no Salmo 90 diz assim, orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz nos muros de Jerusalém. Irmãos, quando nós oramos, por exemplo, pela paz de Jerusalém, só haverá um momento em que Jerusalém terá paz. Quando é? Quando o príncipe de Jerusalém vier reinar. Aí haverá paz. Então, os teólogos dizem que quando oramos pela paz de Jerusalém, também estamos orando pelo quê? Pela volta de Jesus Cristo. Se lembrem, em 1 Coríntios, Maranata. Essa deveria ser o nosso desejo. Ora vem, Senhor Jesus. Em Apocalipse, em vários momentos ele dizia, a noiva diz, vem, né? Vem. E essa é o ápice, o término da revelação de Deus. A noiva dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Esse deveria ser o nosso desejo. Então, nossas injustiças, as injustiças que são cometidas contra nós, deveria nos levar um desejo ardente a confiar no Senhor e a colocar diante dele o justo juiz. Então, algumas atitudes vão ser mudadas na nossa vida quando temos essa compreensão. Quando eu vejo uma injustiça, a atitude que nós começamos a pensar será, um dia essa pessoa vai prestar conta diante de Deus. Não vai passar impune. Não pensem que vai passar impune, viu, irmãos? Se nós não estivermos debaixo do sangue do Cordeiro, guardados no seu refúgio, com a sua ira satisfeita na pessoa de Cristo, haverá uma ira derramada sobre aqueles que rejeitaram o Filho do Homem. Tem um texto eu vou chegar lá em 2 Tessalonicenses, que ele fala um pouquinho sobre isso. Então, quantas vezes no mundo corrompido comete injustiça, persegue aqueles que querem viver de maneira piedosa,
Quantas vezes não entregamos as injustiças àquele que julga retamente todas as coisas? Quando Cristo vier para exercer justiça, Ele vai fazer isso depressa. Diante das perseguições, quantas vezes não somos tentados a desistir de continuar a orar e colocar diante do Senhor? Quantas vezes não somos tentados a querer fazer as coisas com nossas próprias mãos? E aí vem a exortação final. Porventura, quando Cristo vier, encontrará fé na terra? Essa é a exortação que a parábola nos ensina. Como é que está a sua fé diante disso? Percebam que a volta de Cristo envolve várias doutrinas associadas. Quando almejamos a volta de Cristo, muitas doutrinas afetam nossa forma de viver, pensar e sentir. Haverá um dia em que o grande juiz virá e julgará. Será que nós cremos nisso? Se cremos, o que é que isso muda diante da nossa realidade? Será que você descansa? Será que você fica em paz? Será que você se purifica? Será que você almeja esse dia? Para encerrar, eu gostaria que você chegasse em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 em diante. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Hoje à tarde a gente falou um pouquinho sobre fé e esfriar na fé. Mas é interessante que aqui os Tessalonicenses estavam o quê? Crescendo no amor e crescendo na fé. Versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista de vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. O que é que ele está dizendo aqui? Quando sofremos, quando somos perseguidos, é sinal de que a justiça de Deus vai ser feita. É sinal de que o juízo de Deus virá. E essa compreensão, irmãos, disso, faz com que a gente aumente a fé, faz com que a gente aumente o amor. Versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. O que é que ele está dizendo aqui? Que as pessoas que perseguem, se eles morrerem, ou se eles estiverem aqui na volta de Cristo, o que vai acontecer? Tribulação sobre eles. Deus vai pagar com tribulação aqueles que atribulam os escolhidos de Deus. Será que você descansa nisso? Será que você não procura pagar com a mesma moeda diante disso? Minha é a vingança, eu retribuirei. Aí ele continua aqui o texto. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que é que o Senhor vai ocorrer quando na sua vinda? Vingança, juízo, ira sobre aqueles que não conhecem e sobre aqueles que rejeitam, sobre aqueles que nos atribulam, tribulação. É por isso, irmãos, que baseado nisso, primeiro vem a compreensão, a fé está em cima da compreensão da palavra de Deus, depois a afeição. Agora nós podemos descansar por causa do quê? Do juízo de Deus que é certo e descansar nele. E esse descanso seria o quê? A nossa atitude, uma volição, um domínio, uma paz que é incompreensível para esse mundo, que excede toda forma de entendimento. Quando as pessoas, a gente olhando no relato histórico dos crentes perseguidos no primeiro século, no Coliseu Romano, as pessoas iam, colocavam leões famintos, cobriam os crentes com pele de cabra e colocavam no Coliseu. Era o circo do Império Romano, na perseguição principalmente de Nero, Domiciano, Galícula. Então, essas pessoas iam para o Coliseu. Irmão, o relato não é bíblico, é relato histórico. Sabe o que diz lá?
que de repente aquela multidão de cristãos com filho, pai, começava a cantar louvores. E silenciava o Coliseu. E quando soltavam as feras, eles vinham e comiam eles. Como é que está o coração? Como é que alguém poderia ter essa atitude diante da morte de ser devorado por um leão, senão o quê? A paz de Deus que excede todo entendimento. A compreensão de que a justa justiça de Deus viria para aqueles que clamavam dia e noite. A nossa fé, irmãos, não é uma coisa desprovida da vida, é uma coisa que modifica a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver. Então ele está dizendo aqui, para você que está sendo perseguido na escola, para você que os coleguinhas zombam de você porque você quer viver uma vida piedosa, santa e casta, para você que quer se manter virgem até o casamento, para você que quer ter o temor de Deus, falar de Cristo na universidade, aos seus amigos, e é zombado. Quando você for zombado, se lembre disso. Deus pagará a tribulação àqueles que vos atribulam. E é por isso que nós deveríamos o quê, irmãos? Descansar. É por isso que nós deveríamos o quê? Ter a paz de Deus, que excede todo entendimento, sabendo que desfrutaremos do quê? Do alívio. A figura que o apóstolo Paulo sempre coloca para a morte é o quê? É um descansar das fadigas. É deixar um campo de trabalho e ir para a casa do Pai. Essa é a figura da morte, essa é a figura do sofrimento, né? Aqui, enquanto estamos vivendo, irmãos, padeceremos muita perseguição. Se você quiser viver uma vida piedosa. Se você quiser viver como o mundo e for um filho de Deus, espere a disciplina do Pai. Mas se você quiser viver de maneira piedosa, você vai ser o quê? Perseguido. Essa é a única certeza que a Bíblia dá. Perseguição, né? Ainda talvez não tenha uma perseguição institucionalizada ao ponto de você crer, você morre. Não temos essa, graças a Deus. E oramos ao Senhor que até a volta dele não tenhamos. Que ninguém ama ser perseguido, né? Mas teremos perseguição no nosso trabalho, por sermos honestos, por querermos glorificar a Deus. Teremos perseguição na escola, entre os familiares, quando nós decidimos escolher o Senhor. Por que tu não vai, fulano? Só tu não vai? Ó o crentinho. Não, é porque eu sou crente mesmo. Se orgulhe disso, se alegre nisso, mas se entristeça, por quê? Porque o juízo de Deus virá sobre aquela pessoa. E aqui está dizendo que nós receberemos alívio juntamente conosco, essas pessoas atribuladas, quando do céu se manifestar. A Bíblia diz que Cristo enxugará dos olhos toda lágrima, que não haverá choro, pranto, tristeza, nem dor. Versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, de sofrimento eterno, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Imagine só o dia em que nós vamos admirar aquele que nos salvou, aquele que entregou sua vida por nós, aquele que virá com poder e grande glória, aquele que exercerá juízo, aquele que exercerá justiça nessa face desse mundo caído. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A viúva ali, irmãos, retrata nós. O juiz iníquo retrata, embora ali esteja comparando com Deus, retrata a justiça que virá de Deus. E nós deveríamos o quê? Manter a nossa fé acesa, manter a nossa fé focada naquilo que Deus promete, porque o juízo de Deus virá e não tardará. Infelizmente, irmãos, por não termos essa perspectiva da volta de Cristo, do juízo de Cristo, por não estarmos orando por isso, nós temos nos envolvido com muitas coisas nesse mundo e temos perdido a perspectiva de encontro com Cristo. Isso tem mudado nossa forma de pensar, nossa forma de viver, nossas atitudes. A Bíblia diz o quê? Deveríamos ser abundantes, constantes na obra do Senhor. Porque no Senhor nosso trabalho não é
vão. Deveríamos ser assim. A Bíblia diz em 1 João que todo aquele que tem essa esperança do encontro com Cristo purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Os crentes hoje não vivem vida santa, não buscam santidade, não buscam lutar contra a carne, lutar contra os seus desejos pecaminosos. Nós não devemos ser reféns dos nossos desejos, irmãos. Você pensa assim, está no fundo do meu coração meu desejo. Pois mate ele. Mate esse desejo que é contrário à palavra de Deus, né? Porque o coração é enganoso, é pecaminoso, entende? Mas se nós temos a ideia que vamos nos encontrar com o Senhor, nós vamos nos preparar para esse encontro. E como é que um crente se prepara para encontrar com o Senhor? Abundante de obras, uma vida de santidade, uma vida na expectativa. Nós não almejamos o casamento para depois encontrar com o Senhor, que Cristo volte antes. Nós não almejamos um filho para depois encontrar com o Senhor, que Cristo volte antes. Nós não almejamos o concurso dos sonhos para encontrar com o Senhor, que Cristo volte antes. Ele é o nosso maior amor, Ele é o nosso noivo, Ele é o nosso amado, o amado das nossas almas. Nós deveríamos desejar a Cristo, mas a pergunta que faz no final da parábola é uma interrogação que nós deveríamos fazer. Porventura, quando Cristo voltar, encontrará fé na terra? A Bíblia diz que os últimos tempos serão tempos difíceis. As pessoas serão amantes de si mesmas. As pessoas darão ouvidos a espíritos demoníacos, a doutrinas de demônios. As pessoas não terão mais afeição, as pessoas não terão mais amor a Deus, se tornarão mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Esse é o cenário. Então, voltando ao nosso tema de hoje à tarde, você tem prazer em Deus? Isso vai se manifestar através de sua vida, da sua fala, das suas afeições, daquilo que você almeja como vida, daquilo que você deseja. O seu tesouro está nessa vida ou nas coisas eternas? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Será que temos colocado como prioridade as coisas do Senhor, um relacionamento com Ele? Não uma vida religiosa exterior, mas um relacionamento verdadeiro, íntimo, conhecendo o Senhor, sendo transformado por meio de sua palavra, confessando os nossos pecados, sendo perdoado, desfrutando do amor de Deus, das promessas de Deus. Isso tem lhe empolgado? Se não, talvez nós tenhamos criado raízes muito profundas sobre essa terra. Precisamos cortar o mal pela raiz. Precisamos tirar aquilo que tem ocupado espaço em nosso coração, que é sem valor, e nos dedicar às coisas eternas. Essa é a exortação que a Bíblia dá. Porventura encontrará o Filho do Homem quando vier fé na terra? Como está a sua fé? Tem crescido? Tem confiado mais no Senhor? Tem descansado mais diante do Senhor? Tem encontrado mais satisfação diante do Senhor? Tem encontrado mais alegria nas promessas do Senhor, naquilo que Ele nos promete, na sua palavra? Então, se não, irmãos, que você possa ir ao Senhor arrependido e pedir: Senhor, me ajuda, aumenta a minha fé. A gente está lá em Catolé Ferreira e o pedido de seu Antônio toda quinta-feira é que Deus aumente a nossa fé. E como nós necessitamos, né, de acreditar mais no Senhor. Aumenta a nossa fé. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua palavra, que nos exorta acerca de como deve ser nossa vida de oração diante da realidade do teu retorno. Que possamos usar o exemplo da viúva persistente, que mesmo diante de um juiz injusto, alcançou sua petição. Nós, diante de um Pai amoroso, que nos ama, certamente alcançaremos as nossas petições quando são feitas de acordo com tua vontade. Certamente a justiça um dia será exercitada nesse mundo corrompido, nessas autoridades corrompidas, que haveremos de ver um dia, Senhor, um reino de paz, um reino de justiça, um reino em que a tua vontade prevalece sobre as nações, um reino em que todas as nações seguirão a tua vontade. Que possamos almejar, perguntar, inquirir: Senhor, volta logo. Senhor, é agora que tu vais, que está próximo o teu reino. Que possamos desejar o encontro contigo nas bodas do Cordeiro, desfrutando da tua presença, sendo como o Senhor é, pois veremos como o Senhor é.
nos ajude a ter o nosso coração firmado na Tua verdade e os nossos sentimentos, nossas afeições alinhadas ao Teu querer, para assim vivermos para a Tua glória. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quarta-feira, irmãos, vamos exercitar um pouquinho da nossa fé orando uns pelos outros. Às 7h30, culto de oração. Domingo, escola bíblica às 4h30 e à noite às 6 horas. Sábado, assembleia, não esqueçam, tá bom?